Olá, amados. Estamos de volta para meditarmos na palavra de Deus, refletirmos um pouco sobre coisas muito importantes que o Senhor tem falado ao meu coração e que com certeza vai falar ao seu. Eu quero meditar com vocês hoje sobre um fato que tem sido muito comentado e falado muito pelos pastores nos últimos tempos. Eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Todos temos percebido que o mundo tem passado por grandes transformações e a Igreja de Jesus na Terra, há quase 2000 anos, aguarda o retorno do Senhor. O que nós chamamos de arrebatamento, ou a volta do Senhor, a parousia do Senhor, que Ele vai voltar para buscar a sua Igreja. Esse, sem dúvida, será um acontecimento mais importante da história do mundo depois do nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. A volta do Senhor para encontrar-se com a sua igreja será um evento único, um evento singular, um evento mais importante da história do relacionamento de Deus com a igreja, ou até mesmo com este mundo. Haverá um impacto muito grande o dia que isso acontecer, porque muitas pessoas irão embora, serão arrebatadas, tiradas daqui. Mas o que está faltando para isso acontecer? A igreja espera por isso há tanto tempo, desde o Novo Testamento, os crentes do Novo Testamento já esperavam por isso, e nós estamos esperando. O que está faltando para ele arrebatar a igreja? A Bíblia diz que ele virá a qualquer momento, e o palco desse acontecimento já está pronto. O que precisa acontecer é a cortina se levantar para que isso aconteça, para que esse fato se realize. A doutrina da parousia, ou da volta do Senhor, ou mesmo do rapto da igreja, ela está contida numa outra doutrina, que é a doutrina da escatologia, a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. O arrebatamento da igreja, citado no Novo Testamento, também foi tipificado no Antigo Testamento, no acontecimento com dois servos de Deus preciosos do Antigo Testamento. Enoque, que foi transladado, que foi levado por Deus, e Elias, que foi arrebatado em carruagens de fogo. A Bíblia diz que eles não provaram a morte, foram levados da terra de uma maneira sobrenatural. Existem várias interpretações para o fato do arrebatamento. Todas as linhas de pensamento cristão acreditam nesse dia, acreditam nesse fato, embora cada um pontue de uma maneira diferente. Existem muitas maneiras de se interpretar, de que todos os crentes que têm o Espírito Santo serão arrebatados, de que haverá dois tempos do arrebatamento, um silencioso e um no fim da grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada, e de que outros acreditam que será no meio da grande tribulação, que é um período de 7 anos que está ensinado nas Escrituras. Enfim, existem muitas maneiras. Mas não é sobre a maneira que eu quero me ater. Eu quero me ater numa coisa muito importante. Como será? Ou melhor, como nós devemos estar para sermos arrebatados? As pessoas, muitos crentes acreditam que basta ter o Espírito Santo, que você será arrebatado, não importando o tipo de vida que você estiver levando na terra, mas que se você creu, você será arrebatado. E eu não quero me ater a esse tipo de doutrina, ou falar da doutrina só, que eu creio desse jeito, do outro, não, mas eu quero chamar a sua atenção. Se você está pronto para ser arrebatado. O Senhor vai levar os santos, e não importa se for antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação. Eu sei que haverá uma colheita no fim da grande tribulação, mas eu não quero ficar na grande tribulação. Então a minha grande preocupação, será que eu vou ser arrebatada? Será que o Senhor vai me levar? Como eu posso ter certeza que a vida que eu vivo aqui, como filha de Deus, me deixa em paz com relação a esse tempo, a esse dia, a esse momento? A palavra arrebatamento não está nas Escrituras, né? Nos textos sagrados originais, ela aparece como harpazo, que significa levar, retirar, raptar, e como foi traduzido, arrebatar. É o arrebatamento. Mas quem está pronto para isso? Quem será arrebatado?
Pelo que se pode entender nas Escrituras, o único requisito indispensável apresentado pela palavra, a fim de a pessoa estar incluída no arrebatamento, é estar em Cristo. Estar em Cristo. Muitos acham que isso é muito simples e que apenas crer será o passaporte para a inclusão no arrebatamento. Eu penso que se fosse assim, se fosse apenas crer, o diabo e os anjos que caíram com ele seriam arrebatados nesse dia, voltariam para lá. Sabe por quê? Porque eles creem. Eles também creem. Jesus disse para que todo aquele que nele crê, em João 3,16, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu preciso crer para ser salvo, mas tenho que estar em Cristo para ser arrebatado. Eu preciso crer para ser salvo, preste atenção, mas eu tenho que estar em Cristo para ser arrebatado. Mas crer segundo Jesus e os ensinos dos apóstolos inclui o quê? Inclui uma entrega. Inclui uma entrega consciente de seguir Jesus todos os dias. Inclui uma entrega consciente de seguir todos os dias e estar comprometido com Ele todos os dias. De modo que, segundo as Escrituras Sagradas, a qualidade de vida, né, o modo de se viver, a qualidade dentro da crença que serve de condição para a vida eterna é estar disposto a seguir Jesus, a andar com Ele todo o tempo. Entendemos então que a palavra quer, no contexto das Escrituras, significa, presta atenção, tomar o caráter, entregar-se, dedicar a vida ao molde e à imagem daquele que você crê. É estar com ele, perto dele, segui-lo de perto. Isso é uma mudança completa de vida, uma mudança de atitude, é uma mudança de estilo de vida. Para você viver isso, você precisa viver uma vida completamente diferente da vida do mundo, do povo do mundo. É uma mudança completa. Então, quem se qualifica para ser arrebatado? A Escritura nos dá algumas condições primordiais para ser incluído. Está no texto muito precioso do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 10, que eu quero ler com vocês. Paulo disse assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aí estão algumas condições, e a primeira dela é não durmamos, no versículo 6. Não durmamos, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que então eu não posso mais dormir? Todas as noites? Não, nós precisamos dormir, mas não é disso que Paulo está falando. Não é o descanso do sono, o repouso do sono. Ele está falando para não voltarmos à condição pecaminosa da qual o sacrifício de Jesus já nos tirou. Não durma. Muitas vezes os cristãos, com o passar dos anos, vivendo a vida cristã, tornam-se indiferentes. Indiferentes à vida cristã, indiferentes ao Senhor, e tudo torna-se uma rotina. Viver para Cristo, viver em Cristo, não pode ser monótono, desinteressante. Tem que ser sempre uma coisa desafiadora, que se renova sempre. Se não exercitarmos a nossa fé e não vivermos realmente o que aprendemos, deixando de lado a hipocrisia da religião, com certeza nós não vamos estar prontos.
Quando as pessoas são salvas e começam o seu caminhar cristão, geralmente experimentam nesse tempo uma grande exaltação espiritual, uma grande transformação, um grande êxtase espiritual. Só que essa fase passa e vem a outra estação, caem as pétalas, caem as flores, vem um outro tempo, o tempo do frio, o tempo do inverno, os espinhos começam a aparecer. Isso é bom? Lógico que isso é bom. Deus permite? Sim, Deus permite. Por quê? Porque é somente assim, nesses períodos de abatimento, períodos de inverno que nós passamos na vida cristã, é que nós podemos avaliar o nosso crescimento e reconhecer o que ainda precisa ser mudado dentro de nós. Então passamos pelas 4 estações. Então no tempo da nossa conversão é só flores, só alegria. Mas depois vem os dias maus. Quantas vezes você está conversando com cristãos? Preste atenção, eu quero pensar isso com você. E você tenta levar o assunto para um assunto bom, um assunto sério, um assunto santo, das coisas espirituais, e às vezes você não consegue. Porque eles não querem conversar coisas santas ou espirituais. Mas quando o assunto vai por um caminho diferente, que se fala de coisas do mundo, de prazeres do mundo, aí o assunto fica bom, fica animado. Então eu penso que muitas vezes os cristãos estão dormindo, desapercebidos, porque é quando nós nos reunimos para conversar, que nós trocamos experiências, falamos das coisas de Deus, falamos do que estamos sofrendo, do que estamos passando, é quando estamos reunidos que nos percebemos. E percebemos a vida espiritual do outro, se ele está em dificuldade, se ele está dormindo ou se ele está em pé na vida cristã. É quando nos ajuntamos. Não é quando falamos no WhatsApp que nos percebemos. Paulo está chamando a nossa atenção. Não durma, preste atenção na sua vida e preste atenção na vida do outro. Olha o que está acontecendo com ele. Precisamos acordar. A outra coisa que está escrito no texto, no mesmo versículo, que Paulo disse, não durmamos, ele também diz, vigiemos. Vigiemos. Por quê? A tentação está sempre presente. Por mais que você pratique as disciplinas espirituais, sempre terá que vigiar, porque o espírito está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Foi o que Jesus disse. Eu vou dar um exemplo. Um grande navio, bem construído e forte, ele é fabricado para sobreviver todo tipo de tempestade, todo tipo e todo tamanho de onda, mas ele só fará isso, só passará pelas tempestades, se alguém estiver no leme o tempo todo, o comandante ou o capitão. Se houver alguém ali controlando, ele vencerá todas as ondas grandes e todas as tempestades. A onda mais poderosa que bater nesse navio deslizará por baixo da quilha, se a proa do navio a encontrar de frente. Mas se o piloto ou o comandante deixar que a sua atenção divague, se a onda apanhar o navio de lado, ele poderá afundar em questão de minutos. Se quisermos completar nossa viagem espiritual, precisamos vigiar. Quando eu não vigio, não somente eu corro risco, mas a alma de outras pessoas que estão ao meu redor corre risco também. E o leme está na minha mão. Eu estou no comando da minha vida. E eu não quero afundar. Por isso eu preciso estar atenta. A terceira condição que Paulo disse no texto que lemos é ser sóbrio. Sejamos sóbrios. O contrário de ser sóbrio é estar embriagado ou intoxicado. Mas não é disso que Paulo está falando aqui, que o Espírito está falando aqui. A sobriedade que ele diz aqui está ligada com o andar do cristão, com o andar equilibrado, com o andar na luz. Tem a ver com a consagração pessoal, uma consagração que nunca enfraquece, a fim de realizar somente os resultados que Deus deseja que sejam realizados na sua vida, na minha vida. Eu tenho que estar sempre sóbria, sempre consciente, sempre no controle da minha mente, das minhas emoções, da minha vida espiritual. Todo crente que não leva as coisas de Deus a sério corre o risco de estar intoxicado, de estar embriagado com as coisas deste mundo.
Precisamos estar sóbrios, porque o diabo está completamente decidido a alcançar seus objetivos, os seus propósitos. A sobriedade que Paulo está dizendo aqui fala de consagração, consagração interior, consagração pessoal, consagração total da nossa vida. E essa consagração, essa sobriedade, deve fazer a nossa vida alegre. Não deve ser algo maquiado só na frente de pessoas importantes, pessoas que podem me julgar. Não, a consagração é algo muito forte, muito profundo, que limita a nossa vida ou nos dá o espaço para vivermos uma vida de liberdade. É essa liberdade, a liberdade da consagração. Essa consagração nos faz alegres, sorridentes, produz um sentimento de plenitude, um sentimento de paz. É isso que ele está dizendo sobre ser sóbrio. Ter a vida sob controle. Você já percebeu como anda um bêbado? Tem muito crente que anda assim. Um para frente, um passo para frente, um passo para trás. E quando ele pensa que ele está indo para o lugar certo, ele está voltando de onde saiu. Porque ele não tem sobriedade. Ele está intoxicado. E só tem uma coisa que pode me intoxicar os crentes a ponto deles perderem a direção. São as coisas deste mundo. São as coisas da carne. A quarta condição que está escrito no texto de Paulo é revestindo-vos da couraça de fé e amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Isso quer dizer, cubram-se de Deus, cubram-se com Deus, que Deus cubra a sua vida sempre. Ele usa uma metáfora da vida militar para descrever nossa postura cristã. Postura cristã. Há quanto tempo não ouvimos falar sobre postura cristã? Postura cristã é uma coisa tão fora de moda, não tem nada a ver. A liberdade da graça me deixa fazer tudo o que eu quero, como eu quero, cada um se vira com a sua fé. Mas Paulo está nos ensinando, e ele sempre nos ensina sobre postura cristã. Para muitos cristãos, o andar cristão é algo secundário. O testemunho cristão é algo que não tem importância. Isso só é necessário quando estou num ambiente cristão, e muitas vezes nem no ambiente cristão não se tem postura cristã. Estamos contaminados demais com as coisas deste mundo. Mas pelo que se detém da palavra, a guerra espiritual contra as hostes do mal que nós devemos travar constantemente, essa deveria ser o centro das nossas mentes, das nossas preocupações, das nossas atividades, tanto dentro como fora de um ambiente cristão. Porque nós somos cristãos o tempo todo, ou pelo menos deveríamos ser cristãos o tempo todo. Satanás odeia o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança. Satanás odeia a igreja de Jesus e o alvo dele é destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. E também ele é o pai da mentira, o líder de todo engano. Então nós temos que nos cobrir de Deus, ter postura cristã, para não cairmos nos laços do diabo. Porque no momento em que nós baixamos a guarda, enfraquecemos a nossa defesa, relaxamos a vigilância, podemos cair nas astutas ciladas do diabo. Foi Jesus quem nos alertou. Não é mentira. Temos que estar atentos. Eu estou dizendo do que tem que estar vivendo um crente para ser arrebatado, para ser levado com o Senhor e não ser deixado aqui para atravessar a grande tribulação. Se o mundo que estamos vivendo, se o tempo que estamos vivendo está triste demais, imagina potencializar isso 1000 vezes. Será assim a tribulação. A grande tribulação será um tempo como nunca houve na terra. Será insuportável e muitos crentes ficarão aqui. Eu não quero ficar. Aqui não é o meu lugar. E eu estou falando com você que também não quer ficar, para você se autoanalisar. Existem condições para ser incluído no arrebatamento. Analise o seu coração. Eu citei no começo, e Paulo também está falando aqui sobre o capacete, né, que é a esperança da salvação. Ele nos protege contra qualquer propaganda, qualquer ataque, qualquer engano do diabo. Ele quer que passemos pelas tentações, nós temos que passar. Bem-aventurado é quem passa, mas nós não precisamos cair. Nós somos provados, mas também temos a vitória. As provas fazem parte do nosso crescimento, da nossa santificação também. Precisamos estar atentos. E eu citei no começo a pessoa de Enoque.
Enoque é um tipo da igreja que será arrebatada, ele é um tipo da noiva que será arrebatada, como tem que ser, né, a vida da noiva de Jesus para participar do arrebatamento. Então eu quero falar um pouco sobre a vida, mesmo porque a vida de Enoque está muito pouco falada na Escritura, não se fala nada, poucos versículos falam da vida dele. Ele é citado também no livro de Hebreus, e você pode pensar que Enoque viveu num tempo muito melhor. Nossa, era muito mais fácil ser crente naquela época. E eu quero dizer para você que Enoque viveu próximo do dilúvio, e o dilúvio pegou uma civilização que não temia Deus. Os tempos da volta de Jesus serão semelhantes aos tempos do dilúvio de Sodoma e Gomorra. Imagine que civilização era aquela. Não havia temor, os homens estavam embrutecidos pelo pecado de homossexualidade, casavam-se, davam-se em casamento e ninguém se importava com nada e com ninguém. Foi nessa civilização, foi nessa sociedade que Enoque viveu. Dias terríveis, uma civilização caída, tanto que Deus a destruiu pelas águas do dilúvio. Eles não eram melhores do que nós, e nem nós melhores do que ele. Viviam os seus prazeres. E outra coisa, Enoque não era batizado com o Espírito Santo, a Bíblia não fala isso. Ele não tinha dom de línguas, também a Bíblia não fala isso. A ação do Espírito Santo sobre os crentes do Velho Testamento era esporádica. Nós temos o Espírito em nós todos os dias, então é muito mais fácil viver a vida cristã nessa condição. Enoque viveu num tempo muito difícil, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. E ele andou tão perto de Deus que Deus o quis e o levou para si. E nunca mais foi visto. Parece que para andar com Deus, ao ponto dele me querer ou querer você perto, independe da época ou das facilidades que tenhamos. Basta crer. É uma condição interna de cada um. Obedecer e desejar intensamente fazer parte, estar. Este mundo não é o meu lar. Este mundo não é o lar dos santos. Por isso devemos estar prontos para partir a qualquer momento. E a Bíblia diz que isso será num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente. No abrir e fechar de olhos, nós iremos embora. Sairemos daqui. Por isso, não seja indolente. Não ande sobre areia movediça. Não brinque com a sua fé, mas pise na rocha. Não queira ficar aqui para ser provado e purificado na grande tribulação. Não queira passar por isso. Olhe para você. Jesus nos deu um conselho precioso que eu quero passar para você em rápidas palavras. Está no livro de Lucas 19, verso 13, no final ele disse: negociai até que eu volte. Negociai. Eu sei que muitos que me ouvem são negociantes, são empresários, microempresários, e é muito interessante meditar nisso. O negociante é um profissional que está sempre atento. Presta atenção. O que ele está atento? Ele está atento ao preço que ele vai comprar e ao preço que ele vai vender e quanto aquilo vai dar lucro. Ele está sempre engajado naquilo que ele está fazendo. Ele está preocupado com a melhor maneira de apresentar sua mercadoria para atrair os seus clientes, com a melhor maneira de investir os seus lucros para ele nunca passar por uma crise e ter sempre dinheiro para trabalhar. Foi o Senhor Jesus que disse: negocie. Negocie o que você tem até que eu volte. Porque negociando, eu estou alerta, eu estou atenta, eu estou acordada, eu estou vigiando, eu estou sóbria. Um negociante bêbado é assaltado. Um negociante que não vigia perde o seu lucro. É disso que Jesus está falando. Trabalhe, seja atento até que eu volte. Eu quero alertar você. Vamos obedecer o pedido do Senhor. Foi Ele quem pediu. Ele nos quer com Ele. Nós somos a noiva. É Ele quem nos prepara a igreja santa, imaculada, sem ruga nem mancha. Ele está preparando na tribulação, nesta aflição desses dias,
Não gaste esse tempo para murmurar, para sentir a sua desgraça, para sentir a sua tristeza. Não, gaste esse tempo para se aproximar. Nós devemos desejar ardentemente o momento da sua volta. Ardentemente o momento que estaremos com Ele, que veremos como Ele é, estaremos na presença dEle. O que é melhor do que isso, amados? Sermos arrebatados e levados daqui para estarmos sempre com o Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós. Esta é a palavra de Deus. Fiquemos com ela, em nome do Senhor Jesus.